Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Iniciemos o estudo da porção semanal da Torá intitulada Vaishlar. Eu quero começar dizendo que os eventos dos pais iluminam a vida de seus descendentes. Essa sabedoria rabínica nos indica a importância de estudar o livro de Bereshit, porque nós temos que saber em detalhes tudo o que aconteceu com os avós, com os patriarcas, Abraão, Yitzhak e Yaakov, não só porque das suas decisões e das vivências que têm lugar na existência deles, esses fatos vão se reverberar ao longo da nossa história, mas porque esses fatos mesmos chegam a se repetir na longa história judaica. Então é muito importante que a gente entenda tudo que tem lugar na vida dos patriarcas, para nós sabermos sempre os caminhos a seguir. Nós aprendemos enormemente com os nossos patriarcas. Voltemos à narrativa da Torá. Nós sabemos que Yaakov Avinu deixa Beersheva, deixa a casa de seus pais, acossado, perseguido por um inimigo implacável, seu irmão Esav. E ele vai permanecer longe de sua casa por 36 anos. Yaakov Avinu passa 14 anos no Yeshiva de Shem Ever, ele passa 20 anos na casa de Lavã, e ele gasta 2 anos nesse deslocamento de Beersheva a Harã, e de Harã novamente à terra de Israel. E o que tem lugar no retorno de Yaakov Avinu? O que acontece? Acontece muita coisa. Em primeiro lugar, Yaakov Avinu é obrigado a lutar com o anjo de Esav, com o representante de Satã na terra. E ele vence, ao ponto do anjo da maldade abençoar Yaakov Avinu, dizendo que a partir desse momento ele não se chama mais Yaakov, mas Israel. Mas por outro lado, esse anjo provoca em Yaakov Avinu uma lesão incapacitante na sua coxa. Isso vai ser superado, ele vai ser curado. Mas naquele momento, isso foi o resultado, né, desse combate que durou a noite toda. Da mesma forma, Yaakov Avinu tem que lidar com a vergonha e com a tristeza de ver a sua filha Diná, sua filha querida, ser estuprada por um dos chefes tribais da cidade de Siquém. E o que acontece em seguida? Seus 2 filhos, Shimon e Levi, decidem no ato de vingança assassinar todos os homens da cidade. E isso não é, obviamente, algo que Yaakov Avinu concorda, gerando uma tensão no interior da família e um afastamento dele, naturalmente, desses 2 filhos. Criou uma tensão duradoura no interior da família de Yaakov Avinu. E vamos dizer que para completar esses eventos, Harã morre ao dar à luz ao 12º filho de Yaakov Avinu, porque quando Yaakov Avinu sai da casa de Lavã, ele já tem 11 filhos, né? E Harel, ao dar à luz a Binyamin, acaba falecendo no parto. Yaakov Avinu jamais vai se curar da ferida causada pela perda do seu grande amor. E Yaakov Avinu ainda tem que lidar com o fato de, ao se aproximar de seu irmão, ver Esav chegar com 400 homens com a intenção de matá-lo. Em suma, a Parashá, evidentemente, não é feliz ao descrever a vida de Yaakov e o seu retorno à terra de Israel. Tudo isso nos leva a crer que talvez fosse melhor que Yaakov Avinu jamais tivesse saído de Harã e tivesse permanecido com Lavã, porque afinal de contas, como ele estava casado com suas filhas, ele seria o herdeiro natural, ele e os seus descendentes, de tudo que Lavã possuía. Mas não foi o que aconteceu. Yaakov Avinu voltou à terra de Israel, voltou para a casa dos seus pais, que era algo que ele queria, mas sobretudo porque a Kadosh Baruch Hu disse a ele que fizesse isso. E na medida em que os patriarcas, né, cumpriam, né, fidedignamente os comandos de Hashem, ele superou todas as dificuldades que aconteceram no seu retorno. Utilizando táticas e medidas inteligentes, ele conseguiu evitar o confronto com seu irmão e até em algum nível ele alcançou uma reconciliação com Esav. O incidente de Siquém, que trouxe, né, uma certa divisão familiar e também, né, causou um certo temor em Yaakov Avinu, porque, né, todos os povoados, todas as populações, as cidades na região ficaram sabendo que os filhos de Yaakov Avinu assassinaram os homens de Siquém. Isso representava uma ameaça para a família de Yaakov Avinu, mas isso com o tempo foi superado. A família voltou a se unir e, embora essa volta a Israel tenha sido marcada, né, por uma quantidade muito grande de perigos, tragédias, de problemas, Yaakov Avinu conseguiu superar e se restabelecer na terra de Israel. Mesmo com todo esse cenário, né, de problemas, ele estava feliz por estar de volta a casa, que afinal de contas é onde Deus queria
que o nosso patriarca estivesse, porque Israel pertence ao povo judeu, é a promessa que foi feita a Abraão Avino. E nesse ponto eu devo voltar a dizer, os eventos dos pais, dos patriarcas, iluminam a vida dos seus descendentes. Vamos dar um salto de uns 3.000 anos ou mais, para pensar nos últimos 2 séculos, né? No final do século XVIII, no século XIX e no século XX. O que aconteceu nos últimos 2 séculos? Os filhos de Jacó, nós, o povo judeu, seus descendentes, voltamos para a terra de Israel. Assim como Jacó Avino enfrentou todas as dificuldades, o nosso povo também enfrentou muitas dificuldades para voltar para a terra de Israel. Quando nós voltamos, o que nós encontramos? Um cenário de dificuldades muito semelhante àqueles que Jacó Avino enfrentou. Nós encontramos guerra, nós encontramos ódio antissemita, nós encontramos terrorismo, nós encontramos tragédia, nós encontramos inimigos que jamais desapareceram. A aventura que envolveu esse retorno posterior causou uma rachadura muito grande no interior do mundo judaico. Eu não quero me aprofundar nisso agora, mas é importante que as pessoas entendam que a Torá nos diz que quem reunirá o povo judeu na terra de Israel é o Mashiach, e não o movimento sionista. Não é uma ideologia política nacionalista como o sionismo, que a Torá diz que vai reunir o povo judeu novamente na terra de Israel, reunir da galuta e do exílio de volta à terra de Israel. E é por isso que muitas Hassidut e milhares de judeus religiosos não concordam em viver em Israel, e muitos que concordam não se submetem ao governo sionista. Por quê? Porque a Torá nos diz que quem reunirá o povo judeu será o Mashiach. E o Mashiach ainda não se revelou. Por essa razão, se estabeleceu no interior do Estado de Israel, no interior do mundo judaico, uma divisão clara entre religiosos e seculares, embora existam judeus seculares que se aproximaram do mundo religioso e judeus religiosos que se aproximaram do Estado de Israel, do sionismo. Essa divisão ela nunca desapareceu, e nós podemos verificar isso recentemente nos conflitos que tiveram lugar mais uma vez no interior das comunidades religiosas com a polícia de Israel por conta das medidas do coronavírus. Nossos irmãos, e eu me refiro aqui aos irmãos, aos meus irmãos, aos irmãos, o povo judeu, não concordaram jamais, nunca houve um acordo entre nós acerca do significado e da direção que o Estado de Israel deveria tomar. E nossas lutas internas, e vejam que essas lutas internas existem no interior do sionismo também. Possivelmente hoje ou amanhã o parlamento pode votar a convocação de novas eleições. Os religiosos não têm tanta participação direta nessa decisão. As nossas lutas internas continuam intensas e às vezes até mesmo assustadoras, mas ainda assim Hashem reuniu 7 milhões de judeus novamente na nossa terra natal. E isso é o motivo para nós celebrarmos, apesar das nossas divisões internas. Nós vencemos a guerra de independência, nós vencemos a guerra dos 6 dias, nós vencemos a guerra do Yom Kippur e temos conseguido nos defender graças à misericórdia do Criador dos nossos inimigos, ao norte, ao sul. Em toda parte onde os inimigos de Israel se apresentem, a presença divina impede que o nosso povo seja vítima do ódio antissemita. Nós prosperamos e construímos um país e uma nação de primeiro mundo, apesar de ter sido uma nação erguida sob os escombros do Holocausto, uma nação construída de sobreviventes da Shoah. E nós seguimos lidando ainda hoje com a ameaça árabe, os nossos inimigos nas nossas fronteiras, embora Israel recentemente tenha avançado no sentido de acordos. Mas esses acordos nós sabemos que são precários, são temporários, são datados historicamente, e as vítimas trágicas continuam crescendo em número. O Hamas continua assassinando judeus, nós temos que lidar ainda com o terrorismo no interior do Estado de Israel, mas nós voltamos para casa. Eu particularmente acho que foi acertada a decisão, independentemente do que se possa pensar acerca do sionismo, foi acertada a decisão, e é acertada a decisão de todo judeu fazer a sua aliança para a terra de Israel. Nós voltamos inteiros, de corpo e mente, nós voltamos para a riqueza e para a prosperidade de uma nação que hoje produz leite, produz trigo, produz frutos,
produz como nós produzimos no passado, no momento mais glorioso da terra de Israel. E pedir aos judeus que retornem à terra de Israel não é uma tarefa fácil, mas também não foi fácil para Jacó vir e ele foi capaz de fazê-lo, assim como nós também somos capazes de fazer. Todos nós estamos conscientes de que esse não é um pedido pequeno, que todo judeu abandone o país em que vive, deixe as coisas que tem, se não puder trazer, e volte à terra de Israel. Por quê? Porque os eventos dos pais iluminam a vida dos descendentes, e os precursores do povo judeu, os nossos patriarcas, ditam as circunstâncias de seus descendentes. E a história do povo judeu provou, né, esse princípio norteador, ou seja, a repetição dos eventos. E se é assim, se tudo que tem lugar na história do povo judeu se repete, Jacó Avinu voltou para Israel, voltou com seus 12 filhos. A gente sabe que nós enfrentamos depois a seca. Yosef foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi para o Egito, mas ele foi para abrir o caminho para a vinda de seu pai Jacó Avinu. E Jacó Avinu morreu no Egito. De fato, a vida dele foi muito difícil, mas ele foi levado de volta, ele foi trazido para a terra de Israel, o nosso povo, depois de 210 anos de escravidão, voltou à terra de Israel, e nós tivemos êxito na construção do Beit HaMikdash. E é isso que nós temos que ter em mente. Apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, nós triunfamos. E se a vida dos patriarcas ilumina a vida dos seus descendentes, que somos nós podemos acreditar, nós podemos confiar que, apesar das dificuldades, o resultado será positivo. Nossas dificuldades não vão impedir que essa geração, que a geração, né, que nós vivemos, tenha êxito em voltar e reconstruir a terra de Israel, meus amigos. Pai,